Bem, de volta ao segundo bloco do programa Estação Saúde. Agora sim, vamos conversar com ela, nossa fonoaudióloga da Fisiokids, a Carla Araújo, que vai falar sobre a questão do atraso no desenvolvimento da linguagem. Carla, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Bem, doutor Júnior, eu gostaria de agradecer por esse espaço, pelo convite, e vai ser um prazer falar um pouquinho sobre fonoaudiologia e sobre a Fisiokids. Com certeza, para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master, o grupo Alex Filho, é um prazer tê-la conosco. Pois é, você tem criança na fase escolar ou pré-escolar, você já sabe identificar o atraso no desenvolvimento da linguagem e da fala, então você vai ter que prestar atenção muito bem nessa entrevista, porque a Carla Araújo é uma fonoaudióloga da Fisiokids, a nova parceira do programa Estação Saúde, que vai falar sobre esse assunto. Doutora, mas antes de entrar necessariamente na questão do atraso do desenvolvimento da linguagem, qual é a área de atuação, no caso, de um fonoaudiólogo? A fonoaudiologia ela é a ciência que ela tem como objeto de estudo a comunicação humana, né? Tanto oral quanto escrita. E nós temos 4 áreas de atuação. A área da audição, que é a audiologia, que cuida toda dessa parte de exame auditivo, teste da orelhinha. Tem a área da voz, que cuida especificamente dos profissionais da voz, a área da motricidade orofacial, que é toda a parte de musculatura, e a área da linguagem, que engloba tanto a linguagem oral quanto a escrita. Doutora, mas antes de falar das causas, quais são atualmente as patologias mais encontradas na clínica em relação a essa questão do distúrbio? Doutor Júnior, na minha prática, tanto clínica quanto educacional, eu tenho visto uma grande demanda de pacientes com atraso no desenvolvimento da linguagem. Né? E aí, essas patologias, a mais encontrada é esse distúrbio da linguagem. Isso atinge necessariamente sempre a fase pré-escolar ou escolar? Existe faixa etária específica para esse caso? Existe sim. A partir dos 2 anos é que a criança ela realmente tem a sua linguagem mais desenvolvida, né? Então, assim, às vezes tem casos de crianças de 2, 3 anos que ainda não apresentam a linguagem oral. Doutora, a doutora falou, inclusive, que uma das patologias mais encontradas na clínica hoje é a questão do atraso no desenvolvimento da linguagem. Aliás, eu chamei a atenção que criança que fala errado tem maior probabilidade de escrever errado. E isso vai interferir na alfabetização, inclusive em toda a vida. Você tem que estar atento exatamente a essa entrevista. Lembre-se que a fala é o primeiro instrumento de comunicação da criança. Agora, doutora, as causas, né? O que leva tudo isso a acontecer? Ou seja, quais são as causas que levam a esse distúrbio do desenvolvimento? Nós temos as causas mais simples, as mais complexas. Vamos falar um pouquinho das mais complexas, que são causas orgânicas. Então, é quando uma criança tem um atraso no desenvolvimento da linguagem por uma questão orgânica, uma questão no sistema nervoso central. Existe também outro fator, que é a hereditariedade. Então, assim, às vezes o histórico familiar daquela criança é de que o pai começou a falar tarde, ou a mãe, a família tem esse atraso. E também as mais simples, que são por falta de estímulo. Uma criança que tem a falta do estímulo no desenvolvimento da linguagem oral. Ok, inclusive o vídeo mostrou bem, né, essa relação de um pai com o filho, que é o bebê dinossauro e o pai. Então, sob pressão, o menino terminou dizendo papai, papai, e depois ele voltou atrás. Inclusive, é uma questão de alerta também. Segundo a fonoaudióloga, conversando nos bastidores, tem que ter a forma de trabalhar isso aí, porque também pode ser um bloqueio, né? Você que tem a mania, por exemplo, de ir trabalhar, deixar num berçário 24 horas não, mas manhã e tarde, e ter acesso ao seu filho só à noite. Então, ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, qual é o momento certo? Né? Nós estamos falando exatamente de pais, né? Qual é o momento certo de o pai procurar um fonoaudiólogo, quando ele percebe esse atraso no desenvolvimento da linguagem? A doutora, inclusive, citou crianças que com 3 anos, né, já tem, às vezes nem consegue falar todas essas palavras. Qual seria o momento certo de procurar, doutora? Olha, no atraso de desenvolvimento da linguagem, a partir dos 2 anos. Por quê? Os pais devem estar observando, essa criança deve começar a balbuciar pelos 4 meses. Depois, os 6 meses, ela vai evoluindo. Com 1 ano de idade, ela fala a primeira palavrinha. E de 1 ano até 2 anos, tem esse, que a gente chama assim, uma extensão do vocabulário.
Então, é nessa faixa etária, a partir dos 2 anos, que nós vamos começar a falar sobre atraso de desenvolvimento da linguagem. Foi um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos nos minutos finais. E suas considerações finais, né? Chamar a atenção em relação a essa questão da linguagem nas crianças. Fique à vontade, só tem 1 minuto. Vai ser um prazer receber todos vocês lá na PhysioKids. E eu gostaria de falar para os pais, especificamente para os pais, para estimularem essa linguagem na criança. Então, está nomeando, está conversando com a criança, então é hora de comer. Então, explica para ele, diz para ele, olha, vamos comer a sopa, vamos tomar a papinha, e realmente estimulando, porque aí nós teremos uma linguagem eficiente. Aliás, para encerrar também, a doutora, além de atender na PhysioKids, trabalha também numa escola e vive essa realidade. Qual é a escola que a doutora atua? Há 3 anos eu atuo como fonoaudióloga educacional na escola Vida Ativa. A Vida Ativa fica em Tambaú, me parece, não é Fica no Cabo Branco. O Cabo Branco. Isso. Bem, foi muito bom receber a senhora. Bem, estivemos aqui com o nosso consultor na área de fonoaudiologia da PhysioKids, a doutora Carla Araújo.